a gente vai continuar aí com essa questão de inscrição e circunscrição de sólidos. E hoje a gente vai ver tetraedro, esfera e também cubo e octaedro. Tá? E como é que a gente faz isso daí? Muito bem. Bom, então nós temos aqui uma propriedade no tetraedro regular que garante o seguinte: num tetraedro regular, a soma das distâncias de um ponto interior qualquer às quatro faces é igual à altura do tetraedro. Então, se eu pego um ponto interior qualquer e eu vejo, pego a distância dele até uma face, aí a distância dele para outra face e assim por diante, para as quatro faces, e essas distâncias aí nós estamos chamando de x, y, z e t. Quando eu faço o somatório de todas essas distâncias, isso daí, essa soma é igual à altura. No caso particular, quando eu tenho aqui a própria altura, que eu vou tocar aqui, quando eu tocar aqui, as outras, essa distância aqui vai ser a altura, a distância para essa face aqui é zero, e aí é um caso particular. O outro caso particular bem interessante que vai servir para a gente é quando eu pego aqui exatamente eu quero o centro da esfera inscrita aqui, Então, quando eu for pegar o centro da esfera inscrita, que essas distâncias aqui vão ser todas iguais, eu vou ter aí como usar esse fato para encontrar justamente o raio da esfera, Então, olha só, como é que é feita a demonstração dessa propriedade? Nós temos o seguinte, vou considerar I um ponto no interior, tá? E x, y, z e t as respectivas distâncias à face ABC, ABD, ACD e BCD, ou seja, a distância, por exemplo, essa face aqui, ABC, vou pegar aqui A, B, C, que é a face que está aqui no fundo, do tetraedro, certo? A distância para ela é x, tá? A distância do ponto interior até essa face é x. E assim as outras, tá? Bom, o que nós queremos provar? Nós queremos provar que x mais y mais z mais t é igual a h, certo? Bom, aí o que a gente vai fazer para mostrar isso? Nós vamos pensar no seguinte, eu vou ter aqui que quando eu pegar, por exemplo, a pirâmide, que tem essa base aqui, que tem essa face como base e a altura como sendo esse ponto interior, quando eu pegar esse volume aqui, tá? Base, área da base, vezes a altura dividido por 3. Pegar o dessa outra face aqui, considerar essa distância como sendo a altura, quando eu fizer a soma desses 4 volumes, eu vou ter o volume do tetraedro. Então, nós vamos ter o seguinte, 1/3 da área da base vezes x, que seria essa primeira pirâmide aqui, mais 1/3 dessa outra área, dessa base aqui, agora, só que com relação a y, seria essa face aqui, e assim por diante, a outra vezes z, Quando eu faço todas essas somas aqui, isso daqui dá a área da base vezes h, tá? Essa daqui vezes h. Então, estou pegando a soma de todas essas pirâmides, quando eu somar todas elas, eu tenho o próprio volume do tetraedro, E aí você percebe o seguinte, que 1/3 dessas áreas, claro, cada S desse aqui é o mesmo porque é um tetraedro regular. A área da base aqui coincide com todas essas áreas laterais porque os triângulos são todos congruentes, Então eu tenho que 1/3 de S é igual para todos, E aí eu posso dividir tudo por 1/3 de S, eu vou ter que x mais y mais z mais t é igual a h. E aí vale a propriedade que eu queria mostrar, tá? Então, qualquer que seja o ponto interior aqui, vai valer isso. Não necessariamente
é o centro aqui do meu tetraedro, tá? Seria aqui o baricentro, né? Não necessariamente, tá? Qualquer ponto que eu tiver interior aqui vai valer essa propriedade. Muito bem. E aí a gente vai utilizar isso daí para verificar a questão da circunscrição e inscrição da esfera. Então, olha só. Aqui nós temos aqui uma esfera que está inscrita no tetraedro e aqui uma esfera circunscrita ao tetraedro, tá? Se nós fizermos um corte aqui, né, nós verificamos o seguinte. Essa distância daqui para cá vai ser o raio da esfera inscrita, que é esse aqui, ó. E essa distância daqui para cá vai ser o raio da esfera circunscrita, que é esse daqui, tá? Estou considerando A como sendo a aresta do tetraedro regular. Então note que a altura aqui do meu tetraedro, ela vai ser igual a Rzão mais Rzinho, ou seja, o raio da esfera inscrita mais o raio da esfera circunscrita. Ok? Muito bem. Mas nós já sabemos que x mais y mais e mais t, x mais y mais e mais t é h, né? E esse h, aqui nesse caso, quando eu tenho a esfera inscrita, nós temos que todos esses valores, né? A distância daqui para essa face, a distância do centro aqui para essa outra face, para outra e para outra, todos eles são os r's, né? Então, x vai ser igual a y, que vai ser igual a z, que vai ser igual a t, que é igual a r. Quando eu estou considerando o centro da esfera aqui como ponto interior do tetraedro, e por essa propriedade aqui, né, a distância dele para as faces vai ser igual a r. Então, todos eles são r. Beleza. Então, eu vou ter o quê? Que 4r vai ser igual a h, não é isso? Então, 4r igual a h, isso vai implicar que r é igual a h sobre 4. Quem é esse r? É o raio da esfera inscrita, certo? Bom, de posse do raio da esfera inscrita, eu já consegui colocar o raio da esfera inscrita em função de h. Agora, eu consigo também colocar o raio da esfera circunscrita em função de h. Por quê? Porque eu sei que a soma de r do raio da esfera circunscrita mais o raio da esfera inscrita é o h. E aí eu tenho essa relação aqui. Só que eu já tenho Rzinho aqui, né, o R da esfera inscrita em função de h. Então posso substituir e encontrar o R da esfera circunscrita em função de h. Então vai ficar o seguinte. O R vai ser igual a 3/4 de h. Né? Porque aqui vai ser 1/4, passa para cá subtraindo, eu vou ter 3/4 de h. Muito bem, então já tenho o raio da esfera circunscrita e o raio da esfera inscrita em função da altura do meu tetraedro. Tá? Agora nós queremos colocar em função da aresta aqui do tetraedro. Então vamos fazer o seguinte. Quando a gente faz essa relação, né, nós vamos utilizar lá o teorema de Pitágoras aqui, né, tá? Que a altura, o quadrado, aí essa distância aqui também a gente consegue calcular, porque você pega, né, a altura e considera 3/2 da altura, que é a distância daqui para cá, e aí a gente consegue calcular aí a altura em função do A, que é a altura, né, ela é A raiz de 6 sobre 3, né? Então a gente calcula, consegue encontrar essa altura, A raiz de 6 sobre 3, fazendo essa questão do teorema de Pitágoras, aí considerando que esse cara aqui, né, ele é o baricentro do triângulo aqui. Então, considerando todas essas questões, nós encontramos que a altura é A raiz de 6 sobre 3. E como nós queremos R em função de A, é só substituir aqui o valor de H, né? Então, quando eu substituo o valor de H por A raiz de 6 sobre 3, o Rzinho vai ficar A raiz de 6 sobre 12,
né? 3 vezes 4, 12. Então eu tenho A raiz de 6 sobre 12. E quando eu faço aqui, substituindo o H por A raiz de 6 sobre 3, né? Esse 3 vai cancelar com esse 3, vai ficar só 4 aqui no denominador. Então a razão vai ser A raiz de 6 sobre 4. Bom, dessa forma, nós temos a relação do raio da circunferência inscrita com relação à aresta lateral do tetraedro, né, de uma aresta do tetraedro, e o raio da esfera circunscrita com relação a essa mesma aresta. Tá? Então, essa relação aqui é fundamental para a gente relacionar aí a esfera inscrita e a esfera circunscrita com o tetraedro. Beleza? E aí a gente vai fazer as contas depois. Tá? Bom, uma outra relação que nós temos é o seguinte: o raio da esfera tangente às arestas, tá? Uma coisa é eu ter a esfera aqui inscrita, ela é tangente às faces, tá? Ela tangencia cada uma das faces. Outra coisa é eu ter uma esfera que tangencia as arestas, tá? Então, ela vai tangenciar as arestas aqui. É uma outra esfera. E a gente não vai dizer que é uma esfera inscrita, nós vamos dizer que é uma esfera tangente, tá? Ela vai tangenciar as arestas. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O raio da esfera tangente às arestas de um tetraedro regular é média geométrica ou média proporcional entre os raios da esfera inscrita e circunscrita ao tetraedro, tá? Então, eu pego aqui, né? Eu tenho a esfera inscrita e a esfera circunscrita. A esfera tangente, ela vai ser, o raio dela, né, vai ser a média geométrica do raio da circunscrita com o raio da inscrita, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, tá? Vamos pensar que eu estou com um tetraedro aqui, tá? E aí, né, aqui seria o centro das duas esferas, tanto da esfera inscrita como da esfera circunscrita, tá? Aqui eu teria o raio da esfera circunscrita, aqui eu teria o raio da esfera inscrita, e esse X aqui está representando o raio da esfera tangente. Ela vai tangenciar aqui e vai tangenciar aqui também, no ponto médio, né? N aqui está representando o ponto médio desse lado aqui, né? Dessa aresta, e M o ponto médio dessa aresta aqui. Bom, nós percebemos o seguinte: como esse lado aqui é congruente a esse, né? E nós temos aqui triângulos que formam o mesmo ângulo aqui, né? Nós podemos usar uma relação entre esses dois triângulos aqui, tá? Esses triângulos aqui, eles são triângulos semelhantes. O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte: vou fazer a seguinte relação. O triângulo AMO, que é esse aqui, AMO, ele é semelhante ao triângulo NEO, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo reto, né, vai estar para R', que é o cateto adjacente a esse ângulo, ó. Então, o oposto ao ângulo reto está por adjacente. Assim como o oposto ao ângulo reto, aqui também, vai estar para o adjacente, né? Então, a hipotenusa aqui está para o adjacente, né? Hipotenusa está para o adjacente. Então, ó, hipotenusa aqui nesse caso e adjacente aqui. Então, o que aconteceu? Dessa relação, nós vamos ter o seguinte, ó, que x ao quadrado vai ser igual a R vezes R'. E aí, você tem, né? Se você quiser o x, você vai ter que
x vai ser a raiz quadrada de r vezes rzinho, e isso daí é a média geométrica, tá? Então, realmente, é verdade que essa esfera tangente, o raio dela é a média geométrica aí dos raios da esfera inscrita e da esfera circunscrita, beleza? Então, a gente consegue visualizar isso daí. E aí a gente tem o nosso primeiro exercício, né? Nosso primeiro exemplo aí para resolver. O que que pede aí esse problema? Um tetraedro regular é inscrito numa esfera de raio 12 centímetros de diâmetro. Então ele deu diâmetro, né? Então a gente consegue saber o raio, né? Se é 12, o raio vai ser 6, tá? E aí ele pergunta qual é o volume do tetraedro. Então observe que o tetraedro está inscrito, né? Então esse raio que foi dado aí foi o raio da esfera circunscrita, certo? Então o raio é 6, certo? Só que eu sei que esse 6 aqui, ele é a relação dele com a aresta do meu tetraedro é a raiz de 6 sobre 4, né? Foi isso que eu encontrei. Bom, então isso aqui vai implicar que o meu A, ele é igual a 4 raiz de 6, certo? 4 raiz de 6, né? Porque isso daqui é igual a raiz de 6 sobre 6, eu vou passar o raiz de 6 dividindo, né? Aí vai ficar raiz de 6 e o 4 multiplicando, tá? Então vai ficar 4 raiz de 6. Isso daqui é o meu A. Bom, eu tenho o A agora, né? Aí eu tenho que lembrar do volume do tetraedro, como é que calculo, tá? O volume do tetraedro, ele é igual a 1/3 da área da base vezes a altura, né? 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, o volume do tetraedro, ele vai ser igual a 1/3. A área da base do tetraedro é a área do triângulo, né, da base, que é um triângulo equilátero, que a área é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura do tetraedro, a gente viu ainda agora que é A raiz de 6 sobre 3. Tá? Muito bem. Então, fazendo aqui, ó, esse produto, né, nós vamos ter A ao cubo. Então, ó, raiz de 6, eu vou fazer devagar aqui, tá? Só para a gente ver a conta aqui. Isso daqui vai ser igual a ao cubo, né? A esse raiz de 3, eu vou colocar raiz de 3 mesmo, vezes esse raiz de 6 eu vou escrever como sendo raiz de 3, vezes raiz de 2, tá? E aqui eu tenho 4, né? E aqui eu tenho 3, tá? Note que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Eu vou cancelar com esse 3 daqui, tá? E aqui ficou 4 vezes 3, que vai dar 12, né? Então, isso daqui é A ao cubo, raiz de 3 sobre 12, tá? Você já podia ter tomado isso daqui direto, tá? O volume do tetraedro como sendo a raiz de 3 sobre 12, sem problema nenhum, tá? Isso daqui vale para qualquer tetraedro regular. A ao cubo, raiz de 3 sobre 12. Esse é o volume do tetraedro, tá? Muito bem. Só que aí nós temos o valor de A para substituir, né? Nós encontramos que A é 4 raiz de 6. Então vamos lá. Então o volume do tetraedro, ele vai ser igual a, aqui vai ficar sobre 12, né? Então vai ficar 4 raiz de 6 ao cubo vezes a raiz de 3, tá? Bom, quando eu levo isso daqui ao cubo, né, eu vou ter, vou fazer assim, ó, só para na hora de simplificar ficar mais fácil. Presta atenção, ó.
Aqui eu vou colocar 4 vezes 4 ao quadrado, que é 16. Tá? 4 vezes 16, estou escrevendo 4 ao cubo assim. Beleza? Vezes, aí esse raiz de 6, eu vou escrever raiz de 6 ao quadrado, que é 6 vezes raiz de 6. Então vai ficar 6 raiz de 6. Tá? Vezes raiz de 3. Tudo bem? Aí, nós vamos perceber o seguinte. Esse raiz de 6 aqui, eu também vou escrever assim. Eu vou escrever como sendo raiz de 2, raiz de 3. Tá? Então, vou fazer assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. O que vai acontecer? Esse raiz de 3 aqui, tá? Vezes raiz de 3, isso daqui vai dar 3. Né? Isso daqui é 3. E 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou cancelar esse cara aqui. Tá? Tá certo o que eu estou fazendo aqui? Ó, 4 vezes 16, né? Aqui é raiz... Ah, faltou um 6 aqui, né? Eu fui apagar, ó. Deixa eu escrever de novo aqui. Esse cara aqui, ó, é 6 raiz de 6, tá? Então é 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Vezes a raiz de 3 de novo. Então vamos fazer a conta de novo. Esse daqui, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes 4 dá 12. Com 12 daqui vai simplificar. Tá? E vai sobrar só o quê? 6 vezes 16. E 6 vezes 16 é igual a 96. Então aqui vai dar 96, que multiplica, observe que só sobrou o raiz de 2. Tá? Raiz de 2, a unidade é centímetros. Então vai ficar centímetros ao cubo. Tá? Então eu encontrei o volume do tetraedro. O volume do tetraedro é igual a 96 raiz de 2 centímetros cúbicos. Tá? Esse aqui é o resultado. Beleza? Bom, claro, você tem que lembrar, né, ou deduzir aqui o volume do tetraedro, né? Isso aí que a gente já viu lá em aulas passadas. Olha esse outro exemplo aqui. Determine o volume da esfera inscrita num tetraedro regular de aresta A. Então ele quer o volume em função dessa aresta A aí. A esfera está inscrita em um tetraedro, né? Um tetraedro de aresta A. Então, lembrando que nós temos o seguinte, né? Que a relação entre o raio da esfera inscrita e a aresta do tetraedro é A raiz de 6 sobre 12, né? E aí, nós queremos calcular o volume da esfera, certo? Então, o volume dessa esfera vai ser igual a... O volume da esfera é 4/3 de π r elevado ao cubo. Só que r aqui pra gente vai ser o quê? A raiz de 6 sobre 12. Isso aqui elevado ao cubo. Tá? Bom, como é que vai ficar isso daqui? Então esse volume vai ser igual a 4/3 de π. E aí eu vou elevar ao cubo aqui. Quando eu elevo ao cubo, né, eu vou ter A ao cubo. Aqui eu vou ter vezes 6 raiz de 6. Né? E aqui eu vou ter 12 ao cubo, que eu vou escrever assim. 12 vezes 12 ao cubo, que é 144. Né? Tá? Porque aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 4 vezes 6, ó, esse 6 aqui com esse 3 dá 2, aqui vai dar 8, eu vou fazer assim, ó, esse com esse aqui
vai ficar 24, né? Para simplificar com esse 12 aqui, tá? 144 ficou meio feinho aqui embaixo. Deixa eu escrever direito aqui. Não dá nem para saber o que é 1 e o que é 4. Tá? Então, nós vamos fazer a seguinte simplificação. Tá? Nós vamos pegar aqui o 6 com 4 o 6 com 4 dá 24, né? Então vai ficar um 2 lá em cima, eu vou cancelar com um 12 aqui de baixo, tá? Então aqui eu vou ter 2 π a ao cubo raiz de 6, né? E aqui eu vou ter 3 vezes 144, tá? Esse 144 eu vou simplificar com o 2, né? Dá 72, eu vou pegar esse 72 e multiplicar por 3, isso dá 216. Então isso daqui vai ser igual a π a ao cubo raiz de 6 sobre 216, tá? E aí esse é o meu resultado. Então V, o volume da esfera, vai ser igual, colocar numa forma mais elegante aqui, raiz de 6 sobre 216 π, tá? Então esse aqui é o resultado do volume dessa esfera, em função, essa esfera aí, o volume da esfera está em função da aresta do meu tetraedro, tá? Então a esfera está inscrita no tetraedro, beleza? Muito bem. Aqui está a solução por baixo, né? O volume deu A ao cubo raiz de 6 sobre 216. Beleza. Outro exemplo. Uma esfera eu quero falar esfera porque eu estou falando inscrito, né? Mas dá um quebra, um trava-língua aqui, ó. Em uma esfera inscrita, ixi Maria, de novo. Em uma esfera inscreve-se um tetraedro regular e neste tetraedro regular inscreve-se uma nova esfera. Determine a relação entre as superfícies das esferas. Então olha só, eu tenho uma esfera, né? No interior dessa esfera eu tenho lá um tetraedro e no interior desse tetraedro eu tenho uma nova esfera, tá? Então é assim que está o problema, né? São três sólidos aí, eu tenho uma esfera que está circunscrita ao tetraedro e a esse tetraedro tem uma nova esfera inscrita aí no tetraedro. Tudo bem? Bom, então eu tenho aí o Rzão, né, que está relacionado com essa aresta do tetraedro por sendo A raiz de 6 sobre 4, né? E eu tenho que a esfera inscrita ao tetraedro, ela está relacionada por A raiz de 6 sobre 12, né? Eu tenho essas relações aí, tudo bem? E aí o que vai acontecer? O que eu quero é fazer a relação entre as áreas das superfícies das esferas, certo? E a gente sabe o seguinte, que a relação entre as áreas da superfície das esferas está relacionado com a razão entre os raios, né? Isso aí é elevado ao quadrado, tá? Por exemplo, eu pego aqui a área da esfera maior, né? Dividido pela área da superfície esférica menor, que eu estou colocando o Ezinho aqui. Isso daqui vai ser igual à razão entre o Rzão dividido pelo Rzinho, só que isso daqui é elevado ao quadrado, tá? Se fosse volume, era elevado ao cubo. Então, eu preciso descobrir quem é Rzão dividido por Rzinho, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. O Rzão, né? O Rzão dividido pelo Rzinho, isso daqui vai ser igual a
Deixa eu colocar mais para cima. Aqui vai ser sobre 4. A raiz de 6 sobre 4, dividido por A raiz de 6 sobre 12. Né? Isso daqui é A raiz de 6 sobre 4 vezes 12 sobre A raiz de 6. Note que eu posso simplificar aqui, né? E 12 por 4 dá 3. Então, R sobre R é igual a 3. Então, a relação entre essas áreas, a área da esfera inscrita dividido pela área da esfera circunscrita, vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. 9. Portanto, nós temos o seguinte, que essa relação é igual a 9. E acabou, aí é brincadeira. Tá? Olha só que legal. Nós temos que isso aí independe, tá? Independe do meu tetraedro. Qualquer que seja o tetraedro, se você pegar duas esferas, né? Uma inscrita ao tetraedro e a outra circunscrita ao tetraedro, a razão entre as suas superfícies esféricas é igual a 9. Não importa o valor de A. Né? Aproveitando o embalo aqui, se nós quiséssemos a relação entre os volumes, como é que ia ser? Eu ia ter o volume da esfera inscrita dividido pelo volume da esfera circunscrita. Isso daqui ia ser igual a 3 ao cubo. Isso daí ia dar 27. Olha só. Então, independentemente da aresta, o volume entre elas ia ser 27. Ou seja, o volume da esfera circunscrita é 27 vezes maior que o volume da esfera inscrita. Tá? Então é bem interessante isso daí, né? Muito bem. Bom, eu não tive tempo de fazer, tá? Mas o legal seria você pegar e criar isso daí no GeoGebra, tá? Tipo, você tem um tetraedro e você, a partir do tetraedro, você obter 3 esferas aí, diferentes. Quais são as esferas? A esfera inscrita, a esfera circunscrita e a esfera tangente. E aí, você brincar com isso daí. Você muda o tamanho da aresta lá do seu tetraedro e aí você vê lá que essas propriedades não mudam lá dentro. Tá? Você pode pegar o volume da esfera inscrita e da esfera circunscrita e calcular esses volumes aí. Então isso aí é um negócio bem legal para fazer no GeoGebra, tá? Não tive tempo de fazer, sugiro que vocês façam aí. Beleza? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui. Eu acho que eu acabei matando esse problema. Porque em um tetraedro regular inscreve-se uma esfera e nesta inscreve-se um novo tetraedro regular. Determine a relação entre os volumes dos dois tetraedros. Não é, né? É outra coisa. Olha só. Eu tenho um tetraedro regular que eu vou inscrever nesse tetraedro uma esfera. E nessa nova esfera, eu vou escrever um novo tetraedro regular. Então, é o contrário do que a gente tinha antes. Né? No exercício anterior, nós tínhamos uma esfera. Dentro da esfera, tínhamos um tetraedro. E dentro do tetraedro, tínhamos uma nova esfera. Agora, nós temos um tetraedro regular. Dentro do tetraedro, tem uma esfera. E dentro dessa esfera, tem um outro tetraedro. Tá? Ele quer que determine a relação entre os volumes dos dois tetraedros. Beleza? Então vamos fazer isso. Olha só. Como é que a gente vai fazer? Primeiro é o seguinte. Eu vou chamar de R. Primeiro eu vou chamar o seguinte, tá? Eu tenho um tetraedro grande. Eu não sei se eu consigo desenhar isso não, tá? Mas imagina que eu tenho um tetraedrão aqui. Vou fazer aqui assim. Vamos supor que seja esse cara aqui.
dentro desse tetraedrão aqui, né, você tem uma esfera aqui inscrita, tá? E dentro dessa esfera aqui você tem um outro tetraedro aqui dentro. A ideia é essa, tá? Essa aresta aqui desse tetraedro maior aqui, eu vou chamar de asão, tá? Essa do tetraedro aqui de dentro, eu vou chamar de azinho, A minúsculo, tá? E o raio dessa esfera aqui, esse raio aqui, eu vou chamar de Rzinho, tá bom? Que é o raio da esfera inscrita ao tetraedro. Bom, então nós sabemos o seguinte, ó, a relação do raio com que é o raio da esfera inscrita, né? Ela vai ser igual a aresta, que é asão, raiz de 6 sobre 12. Tá? Esse aqui é a relação do raio com a aresta do tetraedro circunscrito, né? Beleza? Muito bem. Agora, nós conseguimos, então, escrever quem é o A em função de R. Por que eu quero o A em função de R? Porque ele quer, na verdade, o volume dos tetraedros, né? Tá certo? Então, vou escrever o volume dos dois tetraedros em função desse Rzinho aqui. E aí eu consigo fazer aquela relação, um dividido pelo outro, né? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter que A é igual a... vai ser igual a 2 raiz de 6 R, né? Passo esse cara dividindo para cá e vai multiplicar por 12, né? Aí multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo, vai ficar 2 raiz de 6 R. Esse daqui é o A. Então, achei o Azão aqui, em função de R. Agora vou achar o Azinho, tá? Bom, o Azinho agora, quando eu olhar aqui com relação ao Azinho, essa esfera aqui, ela circunscreve o tetraedro que está aqui dentro, certo? Então é aquela relação do raio da esfera circunscrita, tá? Então a esfera aqui está circunscrita aqui ao tetraedro. Então nós vamos ter a relação assim, R vai ser igual, que seria o Rzão, tá? Mas aqui continua sendo o Rzinho. Vai ficar A raiz de 6 sobre 4, certo? E aí o Azinho, então, vai ser igual a 4 sobre raiz de 6R. E isso implica que o Azinho é igual a 2 raiz de 6 sobre 3R. Beleza? Multiplico por raiz de 6 em cima e embaixo, né? Aí aqui o 4 simplifica com 6, dá 2 sobre 3 raiz de 6. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer os volumes, né? A relação dos volumes. Então, vou fazer assim, ó, o volume, vou chamar de V1, volume do tetraedro circunscrito, tá? E V2, o volume do tetraedro inscrito. Isso daqui vai ser igual, essa relação vai ser igual a o Azão dividido pelo Azinho elevado ao cubo, tá? Então essa é a relação. E aí o que vai acontecer aqui? Eu tenho que descobrir o que é Azão dividido por Azinho, tá? Para eu continuar essa conta. Então olha só, Azão dividido por Azinho, isso daqui vai ser igual a 2 raiz de 6 R por 2 raiz de 6 sobre 3 R. Isso daqui é 2 raiz de 6 R vezes 3 sobre 2 raiz de 6 R. Né? Esse cara aqui cancela com esse, e isso daqui dá 3. Então, dá 3 também a relação, né, do Azão com Azinho. Isso quer dizer o quê? Que V1 dividido por V2, desculpa,
P1 dividido por V2, isso daqui vai ser igual a 3 ao cubo, que é igual a 27. Olha só, deu a mesma razão que o volume das esferas, né? Dá 27, tá? Portanto, V1 dividido por V2 é igual a 27. Muito legal isso, né? A razão entre os volumes do tetraedro circunscrito e o tetraedro inscrito aí dá 27. Beleza? Muito bem. Bom, então aqui está a solução. E agora vamos ver o seguinte: a relação entre o tetraedro regular e o octaedro regular. Tá? Então primeiro vamos ver o octaedro inscrito no tetraedro. Tá? Então nós vamos estar considerando o seguinte: ó, eu tenho um octaedro aqui inscrito no tetraedro, né? A gente percebe aqui que os vértices do meu octaedro, ele coincide aqui com os pontos médios das arestas, né? E nós vamos estar denotando A como sendo a aresta do tetraedro, tá? E X como sendo a aresta do octaedro. Então todas as arestas aqui têm o mesmo comprimento X, e aqui todas as arestas do tetraedro também têm o mesmo comprimento A. E aí a gente verifica o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui essa face ABC, aqui ó, A. Essa face aqui, essa face lateral aqui, ABC, tá? E vou olhar aqui para esse triângulo, essa face aqui. Eu tenho aqui M, que é esse ponto médio aqui, e aqui eu tenho R, que é esse outro ponto médio aqui. Então perceba, estou destacando essa face lateral aqui, tá? E aqui eu tenho M e aqui eu tenho R. E note que esse segmento aqui, ó, MR, é justamente a aresta do octaedro. Então ela é X, tá? E aí nós queremos saber qual é a relação que eu tenho de X com A. Note que aqui são os pontos médios, né? Então nós temos aquela propriedade lá que a relação desse segmento com esse, né, da base aqui, né? Como M e R são os pontos médios dos lados do triângulo ABC, X vai ser a metade de A, tá? Então esse comprimento aqui é a metade desse, certo? Visto que esse aqui é o ponto médio, né? Daqui para cá é igual a daqui para cá. Então com relação de triângulo você faz essa semelhança de triângulo, você faz isso aqui. Agora, eu descobri então a relação entre a aresta do tetraedro com a aresta do octaedro. É A sobre 2, isso quando o octaedro está inscrito no tetraedro. Beleza? Bom, agora vamos ver a relação do octaedro inscrito no cubo. Tá? Aqui no cubo, né, os vértices do octaedro, eles estão no centro da face, né? Eles coincidem com o centro da face do cubo. E aí nós estamos representando por A a aresta do cubo, tá? Então esse aqui é A. E X nós estamos representando novamente a aresta do octaedro. Então, se a gente pega aqui esse triângulo aqui, ó, note que quando eu pego, né, essa parte aqui, como é o centro dessa face, né, aqui nós vamos ter, por exemplo, se eu pegar esse triângulo aqui, nós vamos ter que esse lado aqui, né, melhor pegar esse aqui que tá mais destacado, né, esse tamanho aqui é A sobre 2, visto que aqui é o centro da face.
Esse daqui também é A sobre 2, porque aqui é o centro da face, dessa outra face aqui de baixo, né? E esse cara aqui, que é a hipotenusa, ele vai ser o x, né? Então estou pegando isso aqui e destacando para cá. Então eu tenho x aqui e aqui eu tenho o teorema de Pitágoras, né? Eu descubro que o meu x é igual a A raiz de 2 sobre 2. Tá? Então aqui está a relação da aresta do octaedro com a aresta do cubo. X é igual a A raiz de 2 sobre 2. E aí está morto o problema. Tá? Nesse caso em que o octaedro está inscrito no cubo. Né? Bom, e finalmente agora eu tenho aqui o cubo inscrito no octaedro. Tá? Então como é que eu verifico aí essa questão do cubo inscrito no octaedro? Então agora aqui nós estamos dizendo que A é a aresta do octaedro. Tá? Então A é a aresta do octaedro. E X é a aresta do cubo. Então X aqui é a aresta do cubo. Tá? Não fazer confusão aí. E aí é o seguinte, ó, nós vamos destacar aqui esse triângulo aqui, tá? Que eu vou tomar o seguinte, ó. Quando eu pego aqui, né? Aqui eu vou estar com um ponto médio aqui desse segmento. Aqui também um ponto médio desse segmento, tá? E aí nós vamos ter o seguinte. Eu quero encontrar esse x aqui, que esse x vai ser justamente esse camarada aqui, tá? Que é a aresta do meu cubo, né? E aí nós temos o seguinte. Aqui eu vou ter A raiz de 2 sobre 2. Aqui também, né? Eu vou ter A raiz de 2 sobre 2. E aí eu tenho a relação de x com A, né? Que a gente pode olhar assim. Essa distância aqui, né? Essa daqui é 2/3, né? Aqui, isso tudo aqui seria 3, né? E aqui é 2, tá? Então, eu tenho como relacionar o x com A raiz de 2 sobre 2, tá? Os centros das faces do octaedro, eles são os baricentros, né? Cada face dessa daqui, ó, né? Eu pego o baricentro e esse cara aqui, ele é um vértice do meu cubo, né? Pego aqui desse outro aqui o centro, é o vértice do cubo. Então o cubo se encaixa dentro do octaedro, esses pontos aqui sendo os vértices do cubo, sendo os centros das faces, né? E aí nós temos essa relação aqui, ó. Aqui eu vou ter 2/3, né, vezes A raiz de 3 sobre 2, esse cara aqui vai ser o x, né, porque eu faço a relação dos triângulos. E x então vai ser A raiz de 2 sobre 3. Então, a aresta do cubo é igual à aresta do octaedro vezes raiz de 2 sobre 3. Essa é a relação, tá? Claro, você depois vai ter que fazer uma relação de relações, né? Uma lista de relações aí, considerando inscrição e circunscrição desses objetos, tá? E aí você vai ter que memorizar isso daí, não tem jeito, porque senão você toda vez vai ficar tendo que deduzir isso, tá? Na hora de resolver o problema. Então fica chato. Então vai ficar rápido, né? Você tem que fazer uma relaçãozinha aí, tá? Bom, aí esse problema aqui, ele envolve aí essas relações que a gente acabou de ver, tá? Diz o seguinte, dado um tetraedro regular de aresta A, determine a aresta do octaedro cujos vértices são pontos médios das arestas do tetraedro. Então, olha só. Aqui eu tenho um tetraedro e eu vou ter um octaedro que os vértices são pontos médios das arestas do tetraedro. Então, ele está lá inscrito, né? E os vértices do octaedro estão lá no ponto médio. Como a gente viu
no primeiro caso lá, né? Então, vamos resolver aqui. A segunda, ele diz o seguinte: a aresta do cubo cujos vértices são centro das faces do octaedro obtido acima, tá? Então, agora é o seguinte, ó, eu tenho o octaedro, eu vou pegar esse octaedro, que é ponto médio das arestas do tetraedro, e vou colocar um cubo lá dentro, cujos vértices são os centros das faces, tá? Então eu tenho um tetraedro, dentro do tetraedro eu tenho um octaedro, dentro do octaedro eu vou ter um cubo, tá? Aí, depois na letra C, as arestas de um novo octaedro, cujos vértices são os centros das faces do cubo. Então, olha só, agora eu vou ter um cubo dentro, desculpa, eu vou ter um tetraedro, um octaedro, vou ter um octaedro dentro desse novo cubo, tá? Então eu tenho um tetraedro, dentro do tetraedro eu tenho um octaedro, dentro do octaedro eu tenho um cubo, e dentro do cubo eu tenho um novo octaedro. Então eu estou com 4 sólidos aí, um dentro do outro, tá? Então vamos devagar. Na letra A, nós queremos a aresta do tetraedro que está, a aresta do octaedro que está no interior do tetraedro. Então, vamos fazer para cá, numa nova página, tá? Eu vou ter aqui, na letra A, eu quero a aresta do octaedro dentro do tetraedro. A gente já viu que era essa relação, x era igual a A sobre 2, tá? Considerando que A é a aresta do tetraedro que está lá fora, beleza? Então essa letra A está de boa. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer o seguinte: a aresta do cubo, cujos vértices são centro das faces do octaedro obtido acima. Então, o cubo dentro do octaedro, tá? Bom, eu vou chamar de L a aresta desse cubo, né? E isso daqui é igual a... e x é essa daqui, né? Então, fazendo aqui a relação, é x raiz de 2 sobre 3, tá? Essa aqui é a relação da aresta do cubo com a aresta do octaedro, tá? Então, o cubo está inscrito no octaedro. Então, esse x, ele é A sobre 2, né? Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, isso aqui vai implicar que L é igual a A sobre 2, raiz de 2 sobre 3, né? Então, isso vai implicar que L é igual a A raiz de 2 sobre 6. Tá? Então, aqui está a letra B. Esse daqui é o cubo inscrito no octaedro, e o octaedro já tem essa aresta aqui, né? Agora, na letra C, o que o problema pede? Ó, dentro desse cubo, ele vai colocar outro octaedro, certo? E aí, ele quer a aresta desse outro octaedro, tá? Então, a aresta desse outro octaedro eu vou chamar de B, tá? Então, B vai ser igual. Qual é a relação do octaedro com o cubo, né? Como eu estou chamando a aresta do cubo de L, tá? Vai ser L raiz de 2 sobre 2, né? E aí eu tenho que substituir aqui o valor de L, que é esse daqui. Então eu vou ter que, isso vai implicar que B é igual a L, que é A raiz de 2 sobre 6, vezes raiz de 2 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a, ó, esse aqui com esse vai dar 4, né? 4 por 6 vai dar 2 terços e 2 cancela, né? Então isso daqui vai ficar A sobre 6. Desculpa, B, né? Isso aqui implica, vou colocar assim, isso aqui implica que B é igual a A sobre 6.
tá? B igual a sobre 6. Olha só que legal. Então, o que acontece aqui, ó? Esse daqui é esse B é a aresta desse novo octaedro, tá? E esse daqui é a aresta do octaedro que eu tinha antes, né? Certo? Se a gente for calcular aí o volume do primeiro octaedro com o volume do segundo octaedro, dá para fazer, ó. Isso daqui vai ser, esse daqui vai ser x sobre b elevado ao cubo, né? O problema não está pedindo isso não, tá? Só estou querendo ver qual é a relação do volume do primeiro octaedro que a gente tinha dentro do tetraedro e o volume do octaedro que está dentro do cubo, que está dentro desse octaedro aí novo, tá? Então, isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. Vou pegar x sobre b, né? Isso daqui vai ser a sobre 2 dividido por a sobre 6. Isso daqui é a sobre 2 vezes 6 sobre a. Olha aí. Isso daqui dá 3. Então isso daqui vai ser 3 ao cubo, que é igual a quem? 27 também. Olha aí que legal. Então sempre dando 27 aí a relação dos volumes. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver mais algumas relações e aí a gente vai fechar essa parte de inscrição e circunscrição de sólidos, tá bom? Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!